Oi amigos, bora falar sobre a F1 Academy, fazer uma análise aí sobre mulheres na Fórmula 1 e no automobilismo. Bom gente, especificamente esse vídeo foi um pedido de um seguidor, o Reinaldo me cobrou no Instagram, me cobrou no YouTube, então tá aqui a análise. Mas eu já queria falar desse assunto há um tempo, porque uma categoria só para mulheres causa aí um certo rebuliço. A gente tem tido isso cada vez mais presente, né, esse assunto, mais presente nas nossas rodas aí de fãs. E eu acho que é uma iniciativa muito interessante, então eu vou trazer aqui tudo que eu recolhi de informação e todos os meus pensamentos e reflexões a respeito. Antes também de a gente começar, eu queria agradecer muito a Lu Sato, que é criadora de conteúdo, fala de acessibilidade, fala de F1 Academy, ela é o meu guru da F1 Academy, sabe tudo sobre o assunto, e a Lu serviu de consultoria aí pra mim, para que eu pudesse fazer esse vídeo. Então todas as dúvidas que eu tinha, eu ia nela, a gente conversou e ela se colocou super disposta a me ajudar, então beijo, Lu, muito obrigada pela ajuda. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Bom, gente, a gente consegue perceber que mulheres têm sido excluídas do ecossistema aí da Fórmula 1 desde a fundação da categoria, né, desde 1950. E aí eu falo de representação para além de uma representação só como um acessório, né, porque aí a gente pode pensar as Pretty Girls, a gente pensa, sei lá, as WAGs, né, as esposas e as namoradas que estão sempre ali no ambiente, mas a gente pensar uma representação para além disso, para mulheres fazendo parte da construção da categoria. Então, apesar disso, né, a gente conseguiu enxergar ao longo das décadas algumas figuras que tentaram mudar isso, né? Então, algumas mulheres tentaram adentrar esse universo. Então, a gente tem a Maria Teresa Phillips, que foi a primeira a pilotar um carro de Fórmula 1, depois tem a Lela Lombardi. Essas aí já são figuras, como elas são poucas, são figuras que a gente já ouviu falar bastante, né? Então, eu não vou nem me aprofundar muito sobre isso, vocês conseguem aí pesquisar e saber a história de cada uma, mas enfim. Lela Lombardi veio depois, a Desiree Wilson, se não me engano, pilotou na F1 britânica, e aí eu não sei direitinho que diferença faz, mas é um carro de Fórmula 1. A gente tem a Giovanna Matti, que foi a última a pilotar um carro de Fórmula 1 em eventos oficiais, né, assim, em corridas. Depois a gente tem a Suzy, que já é mais conhecida, a Suzy Wolff, que pilotou em testes para Williams. Mais recentemente a gente teve a Tatiana Calderon e a Jamie Chadwick, que provavelmente é a que as pessoas têm mais em mente agora, porque foi a última a fazer esse movimento. Quando eu falo também de que são poucas, etc., eu acho que cabe aqui também trazer uma reflexão, e eu tenho um vídeo sobre o assunto, sobre o efeito Matilda lá no meu Instagram, que eu acho que é interessante dar uma olhada, é quando a gente pensa que contribuições de mulheres provavelmente estão sendo apagadas da história. Então, cabe também mais pesquisa e adentrar isso aí, porque provavelmente as mulheres estiveram ao longo do caminho dentro da trajetória, mas a gente não conhece elas porque as suas histórias não foram contadas, ou muitas vezes as suas contribuições acabam sendo atribuídas a homens. Isso é um babado. Assista um vídeo que eu tenho no Instagram, que é bem interessante. Bom, diante disso, a gente tem algumas iniciativas aí que surgiram ao longo dos anos, que tem, mais recentemente principalmente, que tem como objetivo aumentar a presença de mulheres dentro da Fórmula 1. Óbvio que isso também ajuda mulheres a entrarem dentro do automobilismo e a se manterem, porque aí a gente vai ter um problema com relação à idade, com relação a dinheiro, a patrocínio, enfim. Então, quanto mais visibilidade, melhor, e aí mais elas conseguem se manter no esporte. Mas enfim, dentre essas iniciativas, a gente vai ter a W Series, que surgiu em 2019, acabou em 2022 por problemas financeiros, era um pouquinho mais desorganizada do que a F1 Academy, mas tinha também como esse objetivo de ser uma categoria apenas para mulheres. Então servia aí como uma plataforma, né, um jeito de divulgar esses talentos femininos que não tinham tanto espaço em outras categorias, ou não conseguiam a possibilidade de correr contra os homens em outras categorias. Depois da W Series, a gente tem a F1 Academy, que começa aí a sua trajetória em 2023. Ela é pensada e liderada, gerenciada pela Suzy Wolff, que é aquela que eu citei ali no início, que foi uma das mulheres que já pilotaram aí um carro de Fórmula 1. A Suzy tem esse compromisso de trazer mais meninas, e ela pensa esse compromisso de uma maneira mais estrutural. Eu vou falar disso daqui a pouco. Bom, a F1 Academy surge em 2023, a gente tem de 15 a 18 pilotas. Mais sobre a estrutura, exatamente como é que funciona, eu quero deixar aqui a dica para vocês irem procurar o Instagram da Lu e outras meninas que falam especificamente sobre isso, porque tem muita gente criando conteúdo sobre isso,
E eu não acho que é o intuito tanto aqui desse vídeo, de como funcionam as etapas, etc. Mas, enfim, explicando rapidinho como funciona, sim, a gente tem aí essas 15 a 18 pilotas, a gente vai ter os wildcards, que eu já vou falar daqui a pouco, e os carros são de Fórmula 4. Então a ideia seria aí que essas meninas tivessem essa plataforma também para se colocarem em evidência, e assim patrocinadores pudessem acessá-las e daí para frente elas pudessem acessar categorias acima da Fórmula 4. Isso também está ligado à vencedora, enfim, quem ganhar a categoria aí no ano vai ter essa oportunidade, vai ser patrocinada, vai ter essa garantia de que ela vai para uma categoria melhor. Para além disso, elas também são patrocinadas pelas equipes de Fórmula 1, então cada equipe escolhe uma pilota para poder alavancar aí na F1 Academy, para dar todo o seu dinheiro, o seu patrocínio. É muito interessante porque você acaba obrigando as equipes a não só apoiarem os homens e apoiarem também mulheres, né? Porque a gente sabe aí que as equipes têm as suas próprias academias de pilotos, então essas meninas e essas mulheres conseguem ter esse acesso também, para que ele não seja exclusivamente para homens. Bom, entrando aqui para falar dos pontos positivos sobre a F1 Academy, que não são poucos. O primeiro deles aí que eu considero muito interessante são os wildcards, né? Então as meninas de fora, que não estão na competição ao longo do ano, têm a oportunidade aí de serem patrocinadas por uma marca que queira divulgar o seu trabalho, enfim, e ao mesmo tempo elas conseguem patrocinar uma pilota. Então, por exemplo, no GP da China, recentemente, uma marca chinesa escolheu aí patrocinar uma pilota e ela pôde andar no carro. E o carro estava aí fazendo a divulgação da marca, que é muito interessante, é um jeito das meninas também terem as oportunidades, mesmo que sejam pontuais, e as marcas também estão mais abertas para isso, né? Também recebem essa oportunidade de divulgar o seu nome numa plataforma tão grande que, no final das contas, é a Fórmula 1, né? Apesar de, obviamente, né, quem assiste a F1 Academy não é o público inteiro da Fórmula 1, mas já é um público considerável. Uma outra coisa interessante que acontece na F1 Academy é que não existe um incentivo apenas para pilotas. Existe um incentivo também para as mulheres que queiram entrar em outras áreas, como mecânica, engenharia, auxiliar nas equipes, né? Então também existe essa ideia de que o ecossistema de uma categoria de automobilismo, ele não se trata só, pensar mulheres no automobilismo não se trata só de colocar elas dentro de um carro para pilotar. Se trata também de pensar que elas podem ocupar outros espaços, e isso é uma das coisas que eu acho mais interessantes e mais inteligentes da F1 Academy. Eu acho que poucas pessoas, quando falam de mulheres no automobilismo hoje, pensam dessa forma. Pessoas que estão no topo, eu digo, né? Assim, eu sinto que a gente ainda fala muito só de pilotagem. E existem muitos outros espaços para serem ocupados. E é possível que eles sejam ocupados por mulheres, né? Aí a gente tem a Hamilton Commission, que vai pensar isso principalmente, que eu acho que é uma das iniciativas que fazem isso da melhor forma, né, com a pesquisa e etc. Eu recomendo muito o relatório deles. Enfim, é muito interessante que a F1 Academy tenha feito esse movimento também. Para além disso, a categoria também abre um leque aí de contatos para as meninas, então alguns pilotos já estão apoiando essas meninas. A gente tem o caso do Esteban Ocon, e a gente tem o Magnussen, se eu não me engano, que apoiam algumas pilotas, o que é muito interessante porque eles correm juntos, eles se apoiam e prestam essa plataforma também, né? O Esteban, inclusive, fez um post muito, muito bonitinho pra Lisa, falando disso, que eles correram juntos e que pra ele é muito importante que ela esteja tendo essa oportunidade. Então ele também se presta a abrir essa plataforma para que ela possa ser divulgada. E para além deles, obviamente, tem o Hamilton, né? O Lewis Hamilton é a Madre Teresa de Calcutá da Fórmula 1, né? Assim, é uma diva. E ele também tem sempre colocado essas meninas, a Doriane Punk, que acabou de vencer a categoria no ano passado, sempre teve esse contato com ele estava sempre lá presente nos pódios. Isso aí eu quero abrir um parêntese aqui, que eu acho muito importante que os pilotos se coloquem, não só para apoiar, ou para dar dinheiro, ou para tirar foto, mas que eles estejam lá também, né, no pódio, por exemplo. Acabou a corrida? Vamos lá, vamos trocar ideia com as meninas, vamos conhecê-las, porque isso também é importante, né? Mostrar que eles entendem que é interessante que mulheres participem, porque no momento em que você sai fora disso, você vê uma iniciativa dessa acontecendo, você tira o seu da reta, eu acho que isso diz muito dos homens que fazem isso, sabe? Diz, tenho opiniões sobre isso, mas não é o assunto desse vídeo. Um outro ponto positivo que eu gosto muito é a Future Academy, eu acho que é esse o nome, porque é exatamente por isso que é tão interessante que uma mulher esteja à frente desse projeto. Você consegue entender que para que mulheres estejam no automobilismo na Fórmula 1, que é o auge, né, que seria o topo, a gente precisa fomentar e incentivar isso antes. Então a Future Academy serve para isso, para incentivar a participação das meninas no kart, desde o kart. A gente não tem transmissão,
nem nada do tipo, mas a gente consegue checar como que está sendo feito o trabalho lá no site da F1 Academy, que é muito legal e eu acho muito interessante isso, eu gosto dessa ideia. Dito isso, vamos falar das coisas ruins, bora criticar, eu gosto. Bom, gente, acho que a primeira crítica que eu consigo ver, eu como cientista social, etc., é a falta de pensar a diversidade de raça. Porque quando a gente fala de inclusão de mulheres, é muito interessante, é muito bonito, mas quais mulheres? De quais mulheres a gente está falando, né? Óbvio que o acesso ao patrocínio é interessante, mas a gente ainda tem uma corrida antes desse processo, né? Antes dessa entrada. Infelizmente, a gente ainda não fala muito disso, porque é um assunto espinhoso. Eu sinto que a gente, quando pensa em mulheres, como já é um desafio enorme, é tipo, não, vamos colocar primeiro as mulheres, depois a gente pensa em raça. E eu não sinto que isso é um jeito muito inteligente e interessante de fazer as coisas. Temos esse problema, a F1 Academy não pensa acessibilidade, não pensa raça, não pensa corpos diferentes do default, do padrão, do básico. E eu acho que isso é um problema. Para uma categoria que está principalmente pensando em diversidade, ela está pensando em diversidade em que nível, né? Então, esse é o primeiro ponto, e a minha primeira red flag para a F1 Academy. Um outro problema que tem acontecido bastante, aí a gente não pode culpar necessariamente a F1 Academy, mas é um efeito colateral, é a evasão das meninas. Né? Então a gente tem algumas meninas as meninas que venceram, né? A Marta Garcia e a Abby Pullen, que venceram nos últimos 2 anos, elas não tiveram oportunidades garantidas na Fórmula 1. A Doriane Pan acabou de ser colocada como piloto de teste, né, de desenvolvimento da Mercedes na Fórmula 1, o que é muito bom, mas é a primeira que a gente vê tendo esse desenvolvimento, né. Mas as outras meninas, né, a Marta Garcia e a Abby Pullen, acabaram evadindo para outras categorias. Então a Fórmula E tem sido uma categoria aí que faz esses rookie tests e acaba recebendo essas meninas, outras meninas também, como a Bianca Bustamante, fez também esse teste de rookies, né, da Fórmula E, e é onde elas têm encontrado uma maneira de se manterem, né, de se manterem no automobilismo, porque a Fórmula 1 mesmo tem mantido as portas bem fechadinhas. Ou seja, essa evasão das meninas tem muito a ver com como as equipes estão fazendo esse fomento. Lembra que eu falei que as equipes são obrigadas a ajudarem pelo menos 10 meninas, né, cada equipe ajuda uma. Pois é. No caso da Doriane, que acabou de conseguir essa oportunidade na Mercedes, a minha pergunta para a Lu, inclusive, quando a gente estava conversando, era o que diferencia ela, o que diferencia a Mercedes das outras equipes? Porque na minha cabeça de clubista, eu pensei, se a Mercedes, que tem todos esses projetos com o Hamilton e tal, talvez isso tenha criado uma cultura de equipe, né, enfim, pode até ser. Pra Lu, e aí eu concordei com ela, seria aí o pulso firme da Suzy Wolff, porque pra quem não sabe, a Suzy, que é a diretora da F1 Academy, é casada com o Toto Wolff, que é aí o chefe de equipe da Mercedes, então existe aí essa proximidade e talvez esse pulso firme da Suzy envolvido, o que deixou a gente, que levou a gente para um pensamento ainda mais pra frente, que seria, como a F1 Academy é muito mais bem estruturada do que a W Series, por exemplo, faz sentido que a Suzy utilize da influência do Toto Wolff e dela, de tabela ali, para que o projeto funcione. E que é muito inteligente, é mais ou menos equivalente a um bilionário que tá ajudando os pobres, na minha cabeça. A diva tá aí dando um jeito de um homem muito poderoso, branco, rico, e que tem influência no meio para ajudar mulheres a participarem cada vez mais. Bom, o último problema que eu enxergo aí na categoria, e também não é um problema da categoria especificamente, é a falta de publicização e de marketing, enfim, de divulgação da própria categoria, né? E que eu acho que outros meios deveriam fazer. A própria Fórmula 1 deveria talvez fazer esse trabalho de divulgação maior, porque isso serve como chave para influenciar meninas e mulheres que estão querendo entrar no automobilismo, né? A gente teria aí essa oportunidade de criar exemplos, de criar modelos que essas meninas pudessem seguir. E apesar da gente já ter avançado muito com uma categoria como essa, eu ainda sinto que falta desse interesse da Fórmula 1 mesmo, de tentar ajudar, né? A gente já sabe, eu falei muito do nome da Suzy aqui, que eu acho que é uma coisa mais que ela quer muito, que ela utiliza dessa influência para isso, mas nem todo mundo tá muito afim de ajudar não, sabe? A gente ficar esperando um macho desses acordar um dia e um belo dia falar, eu vou ajudar as pobrezinhas das mulheres a entrar. Não vai estar acontecendo. E aí eu queria trazer uma análise extra aqui pra gente finalizar, que é, gente,
Por que a gente nunca pensou em categorias separadas antes? É uma reflexão mesmo. Eu fico pensando que existe uma ideia utópica de que o automobilismo é diferente dos outros esportes e que é possível competir de igual para igual, homens e mulheres. E aí, feministas liberais podem sair da sala, que eu não estou falando com vocês, né? Estou partindo do pressuposto aqui de que são corpos diferentes e que a gente precisa, sim, analisar diferentes necessidades. E aí eu tô pedindo para as bonitas liberais saírem da sala, porque eu não tô falando que homens e mulheres não são iguais, acima de tudo, não sei o que, a gente consegue, não. Não é sobre isso. Não é sobre isso. O relatório More Than Equal, que é uma iniciativa do David Coulthard com alguns outros especialistas, levantou aí algumas questões sobre o porquê que a gente tem tão poucas mulheres, poucos modelos aí dentro do automobilismo. E essa é uma das questões. Não existem pesquisas que se aprofundem nas necessidades de mulheres quando a gente está falando delas dentro dos carros. Então, será que a gente tem um problema de pedais? Não sei, sabe? Um pé 36, 38 é diferente de um pé 42, não é? Não sei. Um ajuste de banco, um ajuste de cinto. Será que esses carros estão sendo construídos, pensados para as necessidades de mulheres? Isso a gente pode entrar até em questões de segurança, né? Uma vez que esses carros não são pensados para certos corpos, quando eles são pilotados por esses corpos, será que existe segurança suficiente para caso elas sofram um acidente, o carro começa a pegar fogo, será que elas vão conseguir se soltar da mesma maneira? Enfim, são N questões que não são discutidas e a gente acaba entrando num universo de que somos todos iguais, a gente só precisa de dinheiro, a gente só precisa fomentar de que é tudo uma questão de dinheiro. E acaba esquecendo barreiras que são estruturais mesmo. E eu falo aí de construção mesmo, de engenharia, de N questões que podem estar envolvidas que a gente não está falando delas. Dito isso, até onde eu sei, consegui algumas informações sobre isso. A Gatorade tem patrocinado uma luta agora na F1 Academy e tem pensado aí a saúde dela, o jeito com que ela vai se colocar dentro desse ecossistema, para pensar o que eles podem melhorar e seja pensado para ela e não um default, um padrão que venha de cuidados, de saúde, etc., que sempre foram pensados para homens e não para mulheres. Eu estou bem ansiosa para ver que trabalho, como vai ser feito esse trabalho, que trabalho será feito e as conclusões que vão ser tiradas disso, porque é um assunto que eu me interesso bastante, então convido vocês a ficarem de olho também. Torço muito para que dê certo, não só para Gatorade e todo mundo, mas para todas as meninas que estão aí na F1 Academy e que sonham em entrar dentro do automobilismo também. Obrigada para quem assistiu até aqui, estou muito feliz de ter conseguido ter feito essa análise, espero que vocês tenham gostado. Rezo muito para que a F1 Academy tenha mais etapas ao longo do ano, são pouquíssimas, são só 6 ou 7. E gostaria de ver mais as meninas pilotando, etc. Convido vocês a acompanharem as meninas, convido mais uma vez a seguirem a Lu, que faz todo esse acompanhamento da categoria. Espero que vocês tenham gostado do vídeo mais uma vez, continuem me acompanhando. Esse é o Union Check e muito obrigada.